dia a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Prazer estar aqui com os irmãos, hoje adorando ao Senhor. O pastor tirou 4 dias aí de férias, fui viajar, amém ou não, irmãos? Foi maravilhoso, foi muito bacana, foi muito gostoso, vivi momentos maravilhosos com a minha esposa, mas poder voltar à casa do Senhor não tem preço. Poder voltar à rotina, poder... É eu. Olha, essa eu não esperava não. Essa não se arrumou essa roupa aí, velho. Essa eu não esperava. Gente, eu achei que era alguém que entrou meio desorientado na igreja. Eu não estou enxergando direito, né? Hã? Oi, Maria. É para eu parar? Pode, é para eu ler? Eu vou ler para o senhor. Espera aí. É que eu tenho uma cópia. Não, vou botar o óculos. É para você ler? Eu vou ler. Então tá bom? Então lê, vai lá. Pastor, o senhor é um homem bom e bonito. Glória a Deus! Puxa, obrigado. Mate bronca. Deus diz em sua palavra que te ama todos os dias. Amém. Nós te amamos. Beijos. Assinado o pré-primário, que é a turma da tia Silene. Cadê ele? Está aí, obrigado. Tá tudo espalhado aí. Obrigado pela visão. Obrigado pela visão, hein? Nós temos um acróstico também. Então vai lá. Mas a palavra pastor não foi suficiente, então colocamos PIPPA também. Tá. Mas está lá, pastor, pregador, amoroso, simpático, torcedor do Flamengo, colocamos torcedor de Jesus, orador, responsável, PIPPA, paciente, inteligente, bondoso, pastor, amigo. Amém. Não repetiu bonito, né? Não. Porque 2 vezes é porque é verdade, entendeu? Pastor, gostamos muito do Senhor. O Senhor ensina a palavra de Deus muito bem. Amém. Continue amando a Deus. Torcemos para o Senhor aprender a cantar. Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Assinado primário. Quem que é esse? Que é a minha turma, minha turminha. Tá espalhado aí, pastor. Tá espalhado aí. Querido pastor, gostamos muito dos seus ensinos da Bíblia, que são muito importantes para nós. Que nosso Deus sempre te dê saúde, graças e paz. Continue lendo muito a Bíblia. Deus te abençoe. Assinados Juniores. Juniores, cadê? É da Lívia, né? Bacana, lindo. Oi. Tá dando para entender. De novo, agora na pressão. Vai lá, na pressão. Agora as famílias. Levanta. Vai, Thales. Eita, nós. Aí. Pastor. Isso aí. Vou chamar a Isabela. A Isabela vai entregar um presente para o pastor. Querida, obrigado, viu? Deus te abençoe. Poxa, vou abrir aqui para o pessoal ver. Pode, Marane? Vamos ver. A caixa listrada. Ih, que barato! Será que dá para eu usar agora? Dá, não dá? Quem sabe? Eu acho que dá, hein, Marane? Olha só. Acho que eu vou usar, peraí. Vamos ver se vai rolar aqui, porque a gente volta de viagem, a gente volta um pouquinho maior do que a gente foi, né? Então, não sei se vai...
ó. Eu vou chamar agora o Pedro, a Mariana e o João Lucas. E o pastor Elias, ele está por aqui? Não tá. Ele não veio hoje? Não veio. Não vimos ele aí, não. Então, Mari, pode ficar aqui que ela ia fazer uma oração pelo pastor Elias. Mas eu também pego a bênção dupla. Então, vai lá. Não tem problema, não. Pedro vai fazer uma oração pelo pastor. Chega aí, Pedro. Pertinho de mim. Tem que me abençoar. Tem que botar a mão em cima de mim e tudo. Vai lá. Eu posso ficar aqui assim? Para você me abençoar? Então vai. Bota a mão aqui em cima de mim, aqui, ó. E ora pelo pastor, vai. Senhor Deus, agradeço esse dia do dia do pastor, que o Senhor sempre continue abençoando o pastor e essa família. E que o Senhor sempre abençoe a família dele nesse dia. E sempre, oro no nome de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, tá? Deus te abençoe. Obrigado. Ô, meu querido, que bacana. Eu acho que isso é uma coisa bem gostosa que eu amo, viu? Obrigado. É isso? Bacana. Gente, não tem preço. Eu estava pensando isso ontem. Eu até gravei um vídeo, mas eu não publiquei por outras questões. Mas é o que eu estava falando. Viajar é muito gostoso, é muito bom. Eu acho que todo mundo deve fazer isso. Mas voltar para casa e saber que você é útil no reino de Deus, que você vai chegar aqui no domingo, vai abrir a Bíblia, vai ensinar para as pessoas, isso não tem preço. É muito mais valioso, é muito maior do que tudo que nós vivemos na vida, que são presentes que Deus dá para a gente, né? Mas poder servir ao Senhor é uma coisa incrível, não tem preço. E o meu maior prazer nessa viagem foi ter voltado. Graças a Deus. Queridos, abre aí a sua Bíblia. Eu acho que talvez eu tivesse mais coisas para falar, mas eu acabei me envolvendo aqui, depois eu lembro. Enquanto você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 11, quero lembrar você que nós começamos a campanha de missões estaduais, tá? A campanha está com a corda toda, está aí banners espalhados, depois esses banners acho que vai mudar de posição aqui. E hoje nós temos o nosso rodízio de caldos, né? Você ainda pode participar. Essa campanha, eu vou até pedir, Ackley, depois você me faz um favor, se você pudesse fazer um levantamento, você deve ter isso talvez, do que nós enviamos no ano passado para missões estaduais, tá? Eu acho que essa campanha, eu acho que nesse final de semana a gente já rompeu esse limite. Eu acho que só nesse final de semana. Então, hoje, por volta das 18h30, já vai sair um grupo de irmãos entregando, se não me engano, 300 cumbuquinhas dessa, não é isso? Cadê a irmã, ou a Naide ou a Camila? Está aqui, 300 dessa. Hoje, 6h30, 300 dessas aqui, que não está saindo nada, vamos dizer assim, dos cofres da igreja. Todas elas foram de pessoas de fora da igreja que compraram por R$15 para poder abençoar uma comunidade carente ou um morador de rua. Nós vendemos, a Naide vendeu 100 ingressos para serem entregues hoje disso aqui, tá? Aqui dentro da igreja, hoje nós temos o rodízio. Você pode levar para casa por R$15, você vai levar 3 cumbuquinhas dessa aqui, tá? Se você quiser comer aqui, vai ser melhor ainda, porque aí nós vamos ter momento de comunhão. Aí vai ser legal. A gente vai poder olhar um para o outro, rir, brincar um com o outro e rodízio de caldo quanto durar os nossos estoques, tá bom? E por R$15. Pastor, eu não como caldo, mas eu queria participar disso tudo. Cachorro quente a R$2, é isso? Tem canjica doce também que você vai poder participar. E com isso, nós vamos estar abençoando o nosso estado de Minas Gerais aqui com missões estaduais, tá bom? Pode procurar a Camila ou a Naide para esse processo aí, tá certo? Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11, eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, tá? E eu vou lembrar você qual é a nossa proposta, tá? Pois não. Ah, sim, tem aqui, não tá? Ó, você tem aí também que você pode fazer a sua doação para a campanha de missões estaduais. Os irmãos que estão chegando agora para a nossa igreja,
vai ver, né, nós temos outras campanhas que vão acontecer durante o ano, aqui não fica nem um centavo, nem a metade de um centavo, não fica absolutamente nada de valores monetários aqui. Todo esse valor, as irmãs juntam esses valores, né? O Ackley administra, passa quanto foi para elas e manda todo para o campo missionário. A igreja não tem absolutamente nada a ver com esse dinheiro. É um dinheiro que não é nosso, a gente envia para o campo. Então você tem de hoje até o final dessa campanha, que eu não estou me lembrando a data, Camila, 7 ou 10, aí, alguma coisa do mês de julho, que você pode mandar uma oferta segundo o seu coração. Aí você vai usar esse envelope vermelho para que o Ackley identifique que é campanha de missões estaduais, tá? Não coloca seu nome aqui não, tá bom? Porque a gente pode reaproveitar o envelope para, se faltar, a gente dá sequência até o dia 7, tá bom? Eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, em 1 Coríntios capítulo 11, e só para você lembrar, a nossa proposta a gente está discutindo sobre a ceia, tá certo? O pastor está trabalhando alguns temas na igreja, até que a gente volte às exposições nos domingos pela manhã, e o tema escolhido que nós abrimos na semana passada foi a ceia. E o que nós já falamos sobre a ceia? A gente falou sobre a ceia, nós falamos sobre 3 assuntos na semana passada, falamos que a ceia ela é uma refeição que define a nossa identidade, e aí nós usamos o paralelo da refeição da Páscoa, que foi um momento definidor, onde de fato o povo de Israel foi separado ali. Não é? Nós falamos da ceia como uma refeição que amplia o conceito de família, ou seja, a Páscoa ela era usada, né, uma celebração familiar. Então as famílias hebreias, elas se reuniam uma vez por ano, pegava aquele alimento, reunia a família, contava-se a história da Páscoa, porque ela tem um viés discipulador, e ali a família celebrava. Mas quando Jesus celebrou a última Páscoa e a primeira ceia, o conceito de família mudou, não é? Quem estava com Jesus celebrando a Páscoa não era Maria, não era José, não era os seus irmãos e irmãs, não é? Quem eram as pessoas que estavam junto com Jesus? Eram os seus discípulos. Então, no cristianismo, o conceito de família é ampliado. Nós celebramos a ceia do Senhor, não necessariamente com o nosso núcleo familiar, mas com a junção de várias famílias que se reúnem aqui na igreja, e a gente aqui vive a ideia de uma família só. Tá? E falamos também da ceia como uma refeição que define a membresia da igreja. A ceia é um momento para a igreja, para o membro da igreja, para o povo de Deus, para aqueles que são remidos, santificados, justificados por Jesus Cristo e pertencem a uma igreja e têm comunhão e implicação com essa igreja. Então nós falamos isso na semana passada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sentido da reunião, né? O que a ceia significa para nós? A que se refere essa reunião quando nós nos juntamos aqui uma vez, né, no mês, aí, no domingo? Isso se refere ao quê? Qual o sentido espiritual da ceia? E uma outra pergunta que precisa ficar implícita aqui para nós será que nós estamos alcançando esse objetivo da ceia? E esse texto aí de 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17, ele vai nos ajudar a compreender o sentido da reunião da ceia. Olha o que diz o texto, a partir do verso 17. Entretanto, nisto que eu estou dizendo para vocês, disse Paulo, eu não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, eu ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm onde comer e beber? Não tem casa para fazer isso? Ou vocês desprezam a igreja de Deus e humilham aqueles que nada têm?
O que eu vou dizer sobre isso? Eu vou elogiar vocês por isso? Certamente que não, disse o apóstolo Paulo. Verso 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que vocês beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes e vários que já dormiram. Dormiram aqui e morreram, tá? Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que, quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for aí, eu darei instruções, ok? É um texto complexo. O pastor já expôs esse texto em detalhes quando a gente trabalhou 1 Coríntios. Hoje a gente não vai fazer isso, tá? Hoje eu estou pegando esse texto para trabalhar a temática da ceia. Em primeiro lugar, nós vamos nos contextualizar aqui. Paulo está descrevendo uma situação-problema. É isso que está acontecendo aqui nessa sessão, que vai dos versos 17 até o final do capítulo 11. Ele está escrevendo para a igreja e ele está descrevendo ali uma situação-problema. O que está acontecendo? No momento da ceia, não é? As pessoas que tinham condições melhores, elas se antecipavam àquele momento, e aquelas pessoas que tinham condições não tão favoráveis financeiramente, e que era a grande maioria, tá? Provavelmente não existiam muito aquele mediano, e então essas pessoas chegavam depois e elas não eram favorecidas no momento da ceia. Há de se ver aqui, obviamente, que essa maneira de administrar a ceia aqui é bem diferente da nossa, não é? Nós estamos há 2000 anos depois e nós hoje servimos a ceia a partir do cálice e do pãozinho. Ninguém vem para cá achando que vai tomar um café da manhã, não é verdade? A gente tomou hoje até café da manhã aqui em função da oração, mas hoje não é assim que funciona, tá? Então, quando eles iam para lá, havia um outro movimento junto com a ceia, que era uma festa que era chamada a festa ágape, a festa do amor, que posteriormente na história da igreja, segundo alguns historiadores, essa festa foi banida do calendário cristão em função desses problemas que Paulo está narrando aqui, né? Então isso aqui foi separado e a ceia passou a ter essa característica que nós temos aqui de um evento completamente separado. Mas o princípio aqui, ele pode ser aplicado hoje sem nenhum constrangimento. Para combater essa distorção que havia ali na ceia, Paulo lembra aos Coríntios o que Jesus disse sobre a ceia e fala sobre um dos propósitos da ceia, que está aí entre os versos 23 a 26. A ceia é a proclamação do Evangelho. Então, quando nós nos reunimos aqui no domingo, um domingo no mês, é o primeiro domingo do mês, nós estamos celebrando esse momento da ceia, mas nós não podemos nos esquecer que ela é uma proclamação do Evangelho. A ceia em si mesmo, ela está dizendo para o mundo que Jesus veio e que Jesus voltará. A ceia está dizendo para o mundo que existe uma comunidade de salvos e remidos pela obra de Jesus Cristo e que o mundo precisa olhar para Jesus como seu Senhor e Salvador, porque esse Jesus, que é o Senhor da igreja, e você deve ter ouvido isso no domingo passado, se você veio aqui, ou então pelo YouTube, lá na nossa página,
o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, ele antes mesmo de tudo, ele é Senhor do universo e cabeça do próprio universo. Então esse Jesus um dia voltará e ele reunirá o seu povo para esse momento espetacular, especial, esse momento único da vida da igreja que um dia nós viveremos na glória. Então a ceia, ela vai anunciando isso para as pessoas. E se a ceia, então, do Senhor, ela anuncia o Evangelho, ela também carrega em si mesmo as exigências do Evangelho. O que isso quer dizer? Se eu coloco aqui os elementos da ceia, e se ele é proclamador do Evangelho, se ele está falando de Jesus Cristo, e a reunião ela vai trazer em si, o momento da ceia, as exigências que o Evangelho faz de nós. Né? Então, a gente vai falar disso um pouquinho mais na frente, vai ficar mais claro. Então, é possível que essa seja uma das razões até de Paulo ter dito aí no verso 27, quando ele diz assim, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, ele vai ser culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Observe que o verso 27, ele vai empurrar a gente automaticamente para a responsabilidade do verso 28. O verso 28, ele vai dizer assim, está me seguindo aí, Davi? Isso, verso 28, examine-se cada um a si mesmo. Então, coma do pão e beba do cálice. Olha como o verso 27 empurra a gente para essa responsabilidade. Olha o verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Verso 28. Portanto, examine-se cada um a si mesmo. É uma responsabilidade. Examinar-se para que não incorra que as exigências do Evangelho estejam fora da minha vida e da vida da igreja na hora da celebração da ceia. O verso 27 diz para mim, se eu comer indignamente, eu sou culpado contra o corpo e o sangue do Senhor, ou seja, eu não tenho discernimento disso aqui. Eu não consigo entender isso como proclamação do Evangelho, e eu não consigo entender a responsabilidade, as exigências, as implicações que a ceia traz em relação ao Evangelho. Então, se isso está ausente da vida da igreja, essas exigências do Evangelho, né, que eu vou falar delas aqui, se ela está ausente da igreja, se ela está ausente da minha vida, provavelmente eu estou incorrendo nessa ideia de não discernir o corpo nem o sangue de Jesus. E eu posso estar me envolvendo exatamente na mesma problemática aqui de Corinto. Não é? Por isso que Paulo vai dizer, olha, é bom que você se examine, até para ver qual é a realidade, o momento que você está vivendo. E a igreja, como que ela está vivendo esse momento da ceia do Senhor. Então o verso empurra para isso. Participar da ceia do Senhor, sem esse autoexame, pode levar o sujeito ao erro descrito no verso 29. Olha o verso 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Ou seja, não há discernimento. O resultado pode ser esse. Então vamos pensar dentro do contexto da ceia sobre as exigências do Evangelho. Tá? Dentro desse contexto aqui, quais seriam essas exigências do Evangelho que faltou lá? E que a gente tem que observar na nossa comunidade se há presença ou ausência dessas exigências. Se nós levarmos em conta que a acusação de Paulo era falta de amor ao próximo, a gente pode afirmar que Paulo está apontando para a igreja que as exigências de amor, mutualidade, imparcialidade, irmandade, que são partes essenciais do Evangelho de Cristo, estavam ausentes da igreja de Corinto. Não estavam presentes. Como que uma igreja pode se reunir para proclamar o Evangelho se aquilo que o Evangelho exige dela está ausente da vida dela? Essa é a ideia de Paulo aqui. Entende o erro? O comer sem discernir? A ideia do autoexame? Ou seja, eu venho para um ritual proclamador do Evangelho, eu venho para um ritual cheio de exigência do Evangelho, mas essas exigências do Evangelho, que são basilares e até mesmo primárias do Evangelho de Jesus, está ausente. É a mesma coisa você chegar aqui quase, não é?
O ministro de música está aqui cantando aquela música assim, somos corpo, assim bem ajustado. Você nem olha para o lado. Você está ali ajustado em você mesmo, né? Aí tem aquela dinâmica de você olhar para o seu irmão, você não consegue. Quer dizer, a música está exigindo de você alguma coisa que você não consegue produzir. E a ceia exige da igreja coisas referentes ao evangelho, por ela ser proclamadora. E quando essas coisas estão ausentes da vida da igreja, ela pode estar justamente incorrendo no mesmo problema. Então, Paulo, escrevendo para nós, poderia dizer, olha, a reunião de vocês mais fazem mal do que bem, porque não carrega as exigências do evangelho, não é? Então, por isso que Paulo diz aí no verso 17, né? Nisto eu lhes digo, vou dizer a vocês, eu não tenho como elogiá-los, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que fazem bem. Por que fazem mal e não fazem bem? A resposta é óbvia. Nenhuma igreja pode anunciar a morte de Cristo até que ele venha, se as exigências do evangelho estiverem ausentes da vida das pessoas na igreja. Se não há amor no seu coração, se não há mutualidade no seu coração, se não há implicação com o reino, com o próximo, comunhão, amor, tudo que o evangelho exige, como que você vai proclamar um evangelho cujas exigências dele não estão na sua própria vida? Essa é a ideia do que Paulo está tentando trabalhar com a igreja. Ele percebe a igreja de Cristo, mas olha só, está faltando coisa aí. Por isso que a reunião não está legal, não é? E aqui vai um ponto importante sobre a ideia do examinar-se a si mesmo. Muitos entendem esse texto como uma análise pessoal no sentido da ausência ou presença de pecados não confessados. Então o cara chega aqui na ceia, né, ou a mulher, o rapaz, o jovem batizado, ele chega aqui na ceia, aí ele pensa assim, irmão, tem um pecado na minha vida, eu não vou tomar a ceia. Né? Ele resume o examinar-se a si mesmo, ele reduz a ideia de um comportamento de pecado que ele talvez tenha tido em algum momento da vida dele. Esse pecado não foi resolvido na vida dele, então ele não vai participar da ceia. A ideia ela é muito mais abrangente do que isso. Você não pode reduzir o examinar-se a essa autoanálise se você está pecando ou não, se você cometeu um pecado ou não. Isso também pode fazer parte, obviamente, mas não é isso só, tá? Ela nos leva, esse examinar-se, essa autoanálise, nos leva a pensar o quanto de mim é um agente separador, né, ou divisor do corpo de Cristo. O quanto de mim é usado na comunidade de Jesus como um antagonista da união. E eu me torno um divisor, um separador, uma pessoa que não consegue unir o povo de Deus. Pelo contrário, a gente fragmenta com a minha fala, com os meus comportamentos, com as minhas ideias e tal. Eu sou um divisor, um fragmentador do corpo, e não aquele que vai unir. A ideia aqui é de uma análise que me leva para o campo da mutualidade, da percepção de grupo, para a comunhão e para a questão até do próprio preconceito em relação ao outro que havia aqui demais. A igreja de Corinto, porque a ideia é o seguinte, se eu celebro a ceia, né, naquela época e não espero pelo outro, eu estou entendendo que todos os benefícios da ceia, aquela ideia da morte de Cristo, aquilo foi para mim e não para o meu irmão. Então eu passo a fazer acepção de pessoas. Passa a haver um preconceito espiritual em relação às pessoas. E isso pode ser até velado, né? Comunhão com Deus em Cristo e comunhão com a igreja são duas faces da mesma moeda. Escuta isso, meu irmão. Não tem como você ter comunhão com Cristo, dizer que você tem uma bela de uma comunhão com Jesus e você não tem comunhão com o povo de Deus. Essa comunhão com Cristo está só na sua cabeça. Lembra que eu falei disso, acho que uns 2 ou 3 domingos atrás, trouxe até uma frase do Spurgeon, né, de que muitas pessoas acham que tem essa comunhão com Deus, essa vida com Deus, mas isso é uma ilusão da cabeça da própria pessoa. A nossa relação com Deus, a nossa relação com Cristo, ela implica necessariamente com a nossa vida em comunidade com o povo de Deus. Então, dissociar essas duas questões, a comunhão com Deus com a comunhão com o povo de Deus, é o mesmo que causar uma rachadura no Evangelho. E essa rachadura no Evangelho provoca danos terríveis à igreja. E é por isso que Paulo vai dizer aí nos versos 30 até o 31, por isso há entre vocês muitos fracos, muitos doentes
e vários que já morreram. Se nós examinássemos a nós mesmos, disse Paulo, não receberíamos juízo de Deus. Veja bem, gente, isso aqui é muito sério. Observe que Paulo associa o estado de saúde dos membros da comunidade de Coríntio à negligência do autoexame em relação à ceia. A gente pode puxar para qualquer lado aqui, mas o que Paulo está dizendo é isso. Não é isso? Você entende essa associação aí no texto? Ele está associando os problemas de saúde das pessoas e casos de morte ao problema espiritual relacionado à ceia. Tem um camarada chamado Leon Morris, que é um dos grandes teólogos aí, escritores e comentadores também, que ele diz assim, alguns associam esses fenômenos a causas naturais, como, por exemplo, o excesso de bebida, o excesso de comida, não é? Como se estivesse dizendo assim, não, as pessoas ficavam doentes, morriam, porque elas iam para essa ceia e elas acabavam comendo e bebendo demais e acabavam ficando doentes, morrendo, não é? É o comelão, é o glutão. Né? Toda reunião ele quer comer muito, leva para casa as coisas, não para de comer, não para de comer. Só come, vai, buf, explode. E morre, fica doente, enfim, um monte de coisa. Mas Leon Morris vai falar, mas a causa clara para Paulo é que foi juízo do próprio Deus. Então nós poderíamos pensar em vários fenômenos na igreja de hoje como consequência dessa negligência em relação à ceia. A gente pode pensar em alguma coisa. As pessoas não estão morrendo aqui por causa da ceia. E talvez não estejam ficando doentes do ponto de vista de saúde por causa da ceia. Mas a gente pode pensar em alguns outros fenômenos que os danos são tão terríveis quanto. Por exemplo, esfriamento espiritual. A igreja vive aquela frieza. Os crentes passam a vir para a igreja religiosamente. Hoje é dia de ceia, vou lá tomar ceia. Parece que a gente se sente mais crente, mais cristão. Não é? Eu vou lá. Mas ele não faz parte do ensino da igreja, ele não faz parte da comunhão da igreja, ele não se implica com o todo da igreja, não ora com a igreja, não vive o evangelho fora da igreja, enfim, é só aquilo ali. A gente pode pensar em corrupção moral. O que é corrupção moral? É quando a lei de Deus, as sagradas escrituras, ela já não direciona mais a vida da gente. Então entra o pecado, a gente começa a fazer coisas que Deus diz para a gente não fazer. A corrupção ética, que é aquela forma como nós nos lidamos com as pessoas, né? O compromisso, aí começa a entrar a mentira, a deslealdade, as malícias, né? A corrupção comportamental, a gente passa a agir de um jeito contrário às sagradas escrituras. A gente pode pensar em famílias quebradas, que a despeito de estar na comunidade cristã, as famílias não vivem em casa o amor cristão. Marido e mulher não conseguem se entender no amor de Cristo. Pais e filhos, filhos e pais, netos, tios. Não há, a despeito da família toda estar na igreja, você vê que não há aquela ligadura espiritual, amorosa e familiar. Pelo contrário, quebra. Às vezes o filho vai para um lado, enfim, cada um na sua. Não é? Distorções graves sobre o evangelho. A igreja passa a ter uma concepção do evangelho que não é bíblica. Igrejas e membros que não influenciam mais. O que é isso? Você sai daqui do culto, mas não tem influência nenhuma na igreja lá fora, no mundo lá fora. Você não consegue trazer uma pessoa para o evangelho, você não consegue falar de Jesus para as pessoas, você não consegue influenciar com a sua vida as pessoas que passam por você. Você vem à igreja, você é crente, né? Pensa que é crente e tudo mais, aquela coisa, mas não há influência de vida nas pessoas lá fora. Líderes descompromissados com a sua missão, então a própria liderança da igreja, às vezes até pastores que não têm aquele compromisso com o reino de Deus. Os líderes que vão pegando ministérios também não têm uma visão de reino sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Em alguns lugares, se você pensar, gente, presta atenção nisso, a gente está lendo aqui um texto, muitos textos bíblicos do Novo Testamento, aonde eclodiu o cristianismo. Nós estamos falando de Europa. E você tem noção que a Europa hoje é um cemitério de igreja evangélica? Que a maioria das igrejas evangélicas na Europa estão às moscas, aos mofos, um lugar onde explodiu a fé cristã, onde a fé cristã borbulhava de efervescência para o mundo. Hoje é um cemitério de igreja, né? Igrejas fechando. Então, a pergunta que eu faço
para mim, né, e eu acho que todos nós deveríamos fazer, estaríamos nós sendo negligentes com a Igreja de Cristo? Se nós não tivermos a coragem e a responsabilidade de nós mesmos nos julgarmos, nós seremos julgados pelo Senhor. Então, às vezes, nós precisamos parar e olhar para a vida da gente. Será que tem sentido o que a gente faz aqui no dia da ceia? Nós estamos proclamando o Evangelho. Paulo diz, mas se nós nos examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, nós estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Então, às vezes, nós precisamos parar e pensar, será que nós, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos realmente carregando em nós as exigências do Evangelho? Porque talvez a nossa igreja poderia estar sendo uma igreja muito mais proclamadora. Talvez a nossa igreja poderia ser uma igreja muito mais influenciadora. E eu digo isso não do ponto de vista da instituição igreja, mas eu digo isso da minha vida, da sua vida, da minha casa, da sua casa, da nossa família. Das pessoas poderem olhar para a casa da gente e dizer, puxa vida, essa casa é legal, tem alguma coisa aí. O que é? Cristo. Eles não são perfeitos, mas Cristo está lá. Dá para ver Cristo na vida deles. Dá para se interessar por eles. A gente estava lá em Gramado, e lá em Gramado é o seguinte, tem uns carinha que param a gente na rua e diz assim, o senhor poderia me dar um minuto da sua atenção e tal, aquela coisa toda, eu vou dar para você um almoço grátis, mas o senhor podia... É só assistir uma palestra de 30 minutos. Eu já sou veterano em palestra de 30 minutos. Lá em Olímpia eu entrei em parque de graça, almocei de graça, tudo de graça com palestra. Né? E eu falei, Marina, vamos pegar esse almoço? Vamos pegar esse almoço. Mas eu fui muito claro com a pessoa, falei, olha, não vou comprar, eu não compro, ninguém me vende nada, eu vou só pegar o seu almoço. Eu falei, não tem problema, ele era lá do Rio também, né, do Jacarepaguá. Eu falei, não tem problema, eu sou botafoguense do Rio de Janeiro. Então eu falei, então vamos. Eu sou de Oswaldo Cruz, você conhece, né? Ele falou, então vamos embora. Aí sentei lá com o cara, e o cara, um jovem, né, virou para mim, para a Marina, e falou assim, vocês estão há quanto tempo casados? 26 anos. Aí o cara, vendedor, né? Qual é a receita? Eu falei, você quer saber a receita? Se eu falar para você que é só amor, eu acho que não vai rolar. Tem um elemento no meio disso, Cristo. Bom, virou um momento de evangelização. Porque ele disse para mim, não, eu estou indo na igreja da Lagoinha, estou começando agora, minha esposa está ali, também na outra. Eu falei, então, vamos falar sobre isso. Talvez nós fôssemos muito mais proclamadores do Evangelho. E a gente precisa disso. O Evangelho não é para nós, é para todo mundo. E a gente precisa proclamar o Evangelho. Eu não sou evangelista, jamais eu chegaria ali para aquele cara do nada. A Marina é evangelista, né? O cartão da igreja rolou lá em Gramado. Né? A Marina é evangelista, mas eu não sou. Mas Cristo colocou aquele cara, ele fez uma pergunta para mim. E eu tive como dizer para ele, o que nos une mais do que qualquer amor humano que você pode pensar, é Cristo Jesus. Então, a gente tem a oportunidade de proclamar o Evangelho. Seríamos muito mais proclamadores se nós nos examinássemos a nós mesmos e buscássemos as exigências do Evangelho que estão em nós. Eu quero concluir essa reflexão dizendo, a ceia não é para nos afastar. Pelo contrário, ela deve nos levar à profunda reflexão do seu significado e nos despertar para a visão correta. Tem um escritor e pastor norte-americano chamado Bob Jameson. Ele escreve assim, a ceia do Senhor é sobre todo o corpo de Cristo. Sobre todo o corpo de Cristo se unindo para declarar a morte salvadora de Cristo e se deleitar nela. Trata-se de anunciar a morte de Cristo. Tendo comunhão com o corpo de Cristo, trata-se de nos reunirmos para valorizar a Cristo e cuidarmos uns dos outros. Isso não acontecia em Corinto. E precisa acontecer entre nós. Quando a gente celebra a ceia, a gente está anunciando alguma coisa sobre o Evangelho. E a gente não consegue anunciar o Evangelho se as exigências do Evangelho não estiverem presentes na vida da igreja. Todas elas precisam estar presentes em nós. Vamos orar ao nosso Deus? Na semana que vem a gente vai falar mais um pouco sobre a ceia.
a gente vai caminhar mais um pouquinho, a gente vai falar do significado dos elementos da ceia, do pão, do vinho, a gente vai caminhar nesse conceito de ceia. A ideia é que você tenha isso no coração e na cabeça. Eu quero que você venha para cá no dia da ceia sabendo o que você está fazendo aqui, sabendo o que significa isso aqui, que a gente faz uma vez por mês, e sabendo como a igreja deve se portar diante desse momento tão especial e tão maravilhoso para nós. Vamos ficar de pé. E sabendo que não é só um ritual de passagem, né? Você vem aqui, pega um cálicezinho, um pãozinho, não é só isso. A ceia traz muita coisa importante para a vida de uma igreja. Pai, leve-nos para casa na tua presença. Nós somos agradecidos, ó Deus, de podermos participar da tua obra, do teu reino. Não tem coisa melhor, mais gratificante na vida da gente do que participar da tua glória, participar do teu reino e poder falar das grandezas do Senhor. Eu agradeço, ó Deus, por tudo que o Senhor nos tem dado e nos tem feito. Aplica, ó Deus, essa palavra no coração dos teus filhos aqui nesta manhã. Em nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado, deseja a paz de Jesus, que Deus abençoe.